Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá, eu sou Juliana Bruzio, sócia de Digital, Proteção de Dados e Privacidade do Machado Meyer. E hoje estou aqui neste podcast para conversar com André Gualtieri. O André, ele é eticista em inteligência artificial. Ele trabalha há mais de 5 anos com o tema no campo da ética, da regulação e da governança da IA. O André é mineiro, de Belo Horizonte, ele é formado em Direito pela UFMG, fez o seu mestrado na USP e o seu doutorado na PUC, aqui de São Paulo. André, muito obrigada por ter vindo estar aqui conosco. Oi, Juliana. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Nós que agradecemos, André. Para a gente é um grande prazer estar te recebendo, ainda mais porque é um assunto muito em pauta e a gente vai ter aqui muito que conversar. André, vou começar te perguntando aqui o que seria um eticista em IA, o que um eticista de inteligência artificial faz? Bom, um eticista em inteligência artificial é um profissional especializado em lidar com as questões éticas, com os dilemas éticos que a inteligência artificial traz, que são, aliás, muitos. A inteligência artificial é uma tecnologia que traz inúmeras questões éticas que fazem parte da nossa vida. Então, um eticista de inteligência artificial, ele pode trabalhar, por exemplo, com as equipes que estão desenvolvendo sistemas de IA, ele pode trabalhar, por exemplo, com a área das organizações que vão comprar sistemas de IA para suas organizações. Um eticista, ele pode participar de comitês de ética de inteligência artificial, que vão assessorar as organizações nessas decisões que envolvem questões éticas sobre a inteligência artificial. Um eticista também tem um papel importante na implementação da governança de inteligência artificial dentro das organizações, né? Tanto na construção de como essa governança ela vai ser estruturada, né? Quem é que vai fazer parte dessa governança, quais são os papéis de cada pessoa dentro das organizações, até questões relacionadas à implementação de uma cultura de uma IA ética dentro das organizações e lidar com as questões que envolvem os riscos que a inteligência artificial, que o uso da inteligência artificial traz para as empresas, né? Então, essa avaliação desses riscos, tanto riscos reputacionais quanto riscos éticos, riscos relacionados à regulação da IA, estão dentro do escopo do que um eticista faz. Que bacana, André. Realmente é um nome ainda pouco ouvido, né? Se bem que já tem alguns anos aí no mercado esse profissional como você, de eticista de IA, mas eu não tenho dúvida que a gente vai cada vez mais ouvir, as empresas vão começar a contratar, vão criar cargos específicos e muitas empresas, vamos olhar aqui para a realidade Brasil, já estão dando os seus passos com a criação da sua própria governança, com a criação de mapeamentos, matriz de risco para o uso das soluções, tecnologias que elas usam em IA. A gente ainda não tem uma legislação própria aprovada no Brasil, mas nós vemos que o mercado já vem se estruturando, as empresas vêm se estruturando pouco a pouco, criando esses frameworks, né, para aplicação interna, para controles, buscando a ética, buscando um melhor caminho dentro do uso da IA. E quando a gente fala em ética de inteligência artificial, a gente também ouve muito falar sobre o uso responsável de IA. O que vai diferenciar, na sua opinião? Como é que a gente vai poder comprovar enquanto cliente ou também enquanto Estado ou quem vier a fiscalizar essa parte? Como é que se prova, como se demonstra que há ética em IA, que o uso pela empresa da IA é responsável?
Bom, tem algumas diretrizes que a gente pode seguir que já estão bem estabelecidas, né? A gente pode começar falando de declarações de princípios éticos de inteligência artificial. Existem várias declarações que, mais ou menos aí, desde 2017, vêm sendo publicadas, né? Então a gente tem, por exemplo, Declaração de Montreal de princípios éticos de inteligência artificial. A gente tem, por exemplo, a Declaração Asilomar de princípios éticos de inteligência artificial, só para citar duas conhecidas, né? Organizações internacionais, como, por exemplo, a OCDE e a União Europeia também, uma organização que congrega vários países da Europa, a maior parte dos países da Europa também, né, tem as suas diretrizes de uso ético da inteligência artificial. Então, isso são coisas que a gente pode tomar como parâmetro para entender o que é que significa uma IA responsável, né? Uma IA confiável, como os documentos europeus chamam, né? Além disso, a gente tem, além dessa preocupação, né, que é uma preocupação da implementação de diretrizes, da implementação de uma cultura de IA ética nas organizações, a gente tem a questão que bom, tudo bem, eu tenho esses princípios, eu tenho essas diretrizes, mas como é que eu implemento, como é que eu torno esses princípios práticas concretas dentro das minhas organizações? Aí entra uma coisa que você mencionou na sua pergunta, né? Ferramentas que podem ser utilizadas para concretizar essas diretrizes, né? Uma das ferramentas são os frameworks de inteligência artificial, os frameworks de governança de IA. E aí a gente tem vários frameworks, né? Desde frameworks da Autoridade Britânica de Proteção de Dados, a AICO, o framework da OCDE, o framework da União Europeia, que eles dão diretrizes muito concretas de práticas, de boas práticas que podem ser estabelecidas dentro das organizações para tornar concretas essas diretrizes. Isso está ligado, né, à preocupação, né, com o risco que a inteligência artificial pode trazer. Eu sou entusiasta da tecnologia e eu vejo que a inteligência artificial ela traz inúmeros benefícios, mas por outro lado, a inteligência artificial também traz riscos e esses riscos eles são numa escala muito grande, né? Porque um sistema de IA ele atinge muita gente ao mesmo tempo. Basta a gente pensar em coisas que a gente usa que funcionam a partir de inteligência artificial, como serviços de streaming, como redes sociais, né? Ou mesmo serviços financeiros que a gente utiliza, ou de seguro, tudo isso funciona a partir de algoritmos de inteligência artificial. Então, quando há um problema, há um mau funcionamento, a repercussão é muito grande, a escala é muito grande. Isso gera vários tipos de risco. Isso gera, por exemplo, riscos reputacionais para a empresa. Isso gera riscos jurídicos, isso gera riscos financeiros. Então, a governança, ela atua nessa diminuição dos riscos. Isso está ligado a essa questão também da regulação, né? A regulação virá. A gente já tem bem avançado na Europa o andamento do AI Act, que é a legislação europeia de regulação de IA. A gente tem também projetos aqui no Brasil tratando dessa regulação. Então, quando a gente tiver a regulação, esse cenário de governança vai ajudar a preparar as organizações para as exigências também que a regulação vai trazer. Muito bacana, André. Você mencionou agora a questão do AI Act da Europa, né? A gente teve em dezembro de 2023 mais um passo dado. A gente sabe que está tendo grandes obstáculos para se chegar a um texto final, né, em concordar em pontos, especialmente em relação ao reconhecimento facial, e nós parece que teremos aí uma regulação vinda da Europa. Eu queria te perguntar nesse sentido, quanto que você acredita que a gente vai ter influência do bloco europeu, né, no efeito de Bruxelas, que é um termo cunhado para os efeitos das leis, normas europeias que depois vão influenciando outros lugares, como, por exemplo, a gente diz que a LGPD teve o efeito de Bruxelas em relação ao regulamento europeu.
ou seja, a gente teve uma grande influência, né, do GDPR, do Regulamento Europeu. Quanto você acha que vai influenciar? Nós já temos um projeto de lei aqui no Brasil, né, que então já tem ah, uma classificação de risco, já tem alguns posicionamentos. Então, minha pergunta é essa: eu queria que você fizesse esse comparativo entre a lei europeia que está por vir, assim que a Comissão Europeia, o Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu chegarem, conseguirem viabilizar esse acordo político. Qual que é o comparativo em relação ao PL brasileiro? O quanto isso vai influenciar por aqui o nosso mercado? E qual que é a crítica que você faz destes textos legislativos? Bom, a situação da Europa é uma situação curiosa em termos de inteligência artificial, porque no cenário mundial, quem se encontra na liderança do desenvolvimento da tecnologia não é a Europa. A gente tem as Big Techs americanas, de um lado, e a gente tem as empresas chinesas, de outro lado, liderando isso no mundo, né? Agora, a Europa certamente tem um protagonismo grande em termos de regulação, e isso não começou com a regulação de IA, né? A gente tem vários outros exemplos de regulação europeia que influenciaram, né, o mundo inteiro, e um grande exemplo é o GDPR europeu, né? Então, de fato, a Europa tem um protagonismo grande no campo da regulação, e o efeito Bruxelas que você mencionou tem um papel importante, porque a Europa, de fato, ela inspira, ela influencia outros países do mundo, e essa influência europeia chega também aos Estados Unidos, né? Chega a outros lugares, embora haja, de fato, nos Estados Unidos uma cultura diferente em termos de regulação. Em regra, os Estados Unidos é mais reticente com a questão de regulação do que a Europa. A China tem outras preocupações que têm a ver com aspectos sociais e políticos que são próprios da China e que não se repetem também no cenário europeu. Então tem algumas diferenças importantes que é interessante mencionar. No cenário brasileiro, eu vejo que, por conta também da nossa cultura jurídica, sempre muito influenciada pela matriz europeia, né? A gente, no Brasil, a gente recebe sempre essa influência europeia de um modo muito forte, né? Se a gente for pensar em que exemplo o Brasil costuma mais seguir em termos de legislação, se é o dos Estados Unidos ou se é o europeu, certamente é o europeu. E isso se reflete no nosso ordenamento jurídico de modo geral, e se reflete também na legislação, nas propostas de lei que tem sobre IA no país. A grande questão, você lembrou muito bem dos problemas que ainda vão vir nesse trâmite legislativo do AI Act europeu. Recentemente, no mês de dezembro de 2023, houve a divulgação de um acordo sobre o texto final do AI Act. E esse acordo, em torno de pontos importantes, como, por exemplo, a questão do uso de sistemas de IA de reconhecimento facial em espaços públicos, mas o diabo está nos detalhes, né? E para saber os detalhes, a gente precisa ter acesso a esse texto, e a gente ainda não tem. Teremos acesso ao texto, né? Mas no direito, a gente tem uma grande questão sempre que a gente olha para a legislação, que é, quais são as exceções que vão ser estabelecidas, né? E uma grande questão em discussão no AI Act são essas exceções, né? Tá certo, tá proibido reconhecimento facial em espaço público para uma série de coisas, mas para uma série de outros crimes, não. Qual que deve ser a abrangência disso, né? É uma questão delicada. Tá proibido o score social, tá proibido o score social, mas quais vão ser as salvaguardas em relação a score utilizados em outras searas, né? Como score utilizado para o sistema financeiro, score utilizado em seguros, né? Nesse ponto é interessante a proposta europeia, que a proposta ela estabelece a obrigatoriedade de um assessment, né? De um relatório, de uma avaliação, que na proposta europeia é chamada de um assessment de direitos fundamentais, né? Então, essa é uma salvaguarda interessante, uma salvaguarda importante,
né? Agora, o grande dilema de todas essas legislações, e eu penso que é um dilema, né, que também nós enfrentamos aqui no Brasil, é como equilibrar a regulação e a inovação, né? Isso sempre aparece quando essa discussão surge, mas é realmente um dilema complicado. Então, por exemplo, no AI Act, recentemente, no mês de dezembro de 2023, surgiu essa questão dos sistemas de IA generativa open source, como o sistema francês, que é o Mistral, né? Então, surgiu uma questão na legislação europeia, né? Olha, esses sistemas de IA generativa, esses modelos fundacionais, como a legislação tem chamado, que tipo de obrigações eles vão ter? A legislação se direcionando para exigir de modelos fundacionais proprietários de Big Techs, como a OpenAI, uma série de obrigações, né? Na linha de uma maior transparência. Só que as empresas de desenvolvimento de IA europeias, entre elas a Mistral, se uniram para fazer um lobby no sentido de ficarem fora dessas exigências regulatórias do AI Act, justamente com a justificativa de que essas exigências, elas atrasariam o desenvolvimento da IA na Europa, elas prejudicariam o desenvolvimento dessas startups europeias de inteligência artificial. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio difícil, seja na Europa, seja aqui no Brasil. Excelente, André. Realmente é difícil equilibrar todos os pratos, essa balança sempre é desafiadora, difícil, com várias tecnologias emergentes, e não é diferente com a inteligência artificial. Inclusive, muitas críticas que vêm ao PL brasileiro estão nesse sentido, né, da questão da inovação, quanto que uma regulação precoce prejudicaria a inovação, o desenvolvimento dessa tecnologia e das soluções e boas aplicações para a vida, para o mercado, para o cidadão em geral. E você mencionou, né, agora na sua fala, a questão do reconhecimento facial em locais públicos. Isso tem bastante a ver com segurança pública, a questão da coleta de dados biométricos, que são os rostos das pessoas que estão lá sendo captados. E daí a gente abre aqui margem para um outro tema dentro desse assunto que a gente está conversando, que é a questão da discriminação. A discriminação algorítmica, a discriminação em inteligência artificial, o famoso bias, né, que é o termo em inglês, também muito usado mesmo aqui no Brasil. A gente tem uma ISO de 2021, novembro, que fala sobre questões dos vieses da inteligência artificial. Algumas empresas incorporam essa best practice, uma regra de melhores práticas. Outros compõem os seus frameworks com vários modelos, ISO, NIST, outros, alguns você também citou aqui, mas conta um pouco para a gente sobre essa questão da discriminação e o quanto que as empresas devem se preocupar e o que elas podem fazer em relação a isso. Você, como um eticista, no que você contribui nesse cenário? Bom, primeira coisa importante que eu acho que é importante mencionar sobre essa discussão é o seguinte: a questão da discriminação algorítmica, ela traz um risco reputacional muito grande para as organizações. Eu vou dar um exemplo com um sistema de IA que foi desenvolvido para a Amazon para contratação de pessoal. Então, esse sistema de IA da Amazon, ele recomendava reiteradamente a contratação de candidatos do sexo masculino, sempre, né? Então, preteria as candidatas mulheres.
né? Por que isso? Porque os sistemas de IA, eles funcionam a partir dos dados que são utilizados no treinamento deles, né? Então, esses dados que uma empresa da área de tecnologia como a Amazon colocou nesse sistema de IA para selecionar pessoas, eram dados que representavam a história daquela empresa. E a gente sabe que na área de tecnologia, a gente tem mais homens do que mulheres, de modo geral, né? Então, os sistemas de IA, eles tendem a reproduzir esses dados históricos. Se você não toma esse tipo de cuidado, por exemplo, na seleção dos dados, no ajuste dos algoritmos desses sistemas, né, você pode se ver diante de uma situação, de um sistema desse que só recomenda a contratação de homens. Imagina se um jornal, uma revista resolve fazer uma reportagem sobre esse sistema. Pronto, você tem um dano reputacional grande para sua empresa que vai começar a ser conhecida como uma empresa, por exemplo, sexista, né? A gente tem outros casos, por exemplo, na área de saúde, uma empresa de planos de saúde dos Estados Unidos que utilizava um sistema de IA para recomendar tratamento especial para segurados da empresa, e esse sistema de IA recomendava também sempre que pacientes brancos recebessem tratamento preferencial em detrimento dos pacientes negros, também por uma falha do conjunto de dados, do dataset. Mas quando isso se transforma numa reportagem de jornal, a manchete é: olha, o plano de saúde e tal é racista. Isso traz um dano reputacional muito grande para a empresa, né? A atuação de alguém que olhe para questões como essas questões que envolvem a discriminação algorítmica, que envolvem o chamado bias que você citou, tem a ver com a diminuição desse tipo de risco, né? Você tem ferramentas que você pode utilizar, como os frameworks que você citou, como as normas de padronização, como normas ISO, como normas NIST, que podem ser utilizadas para criar dentro das organizações uma estrutura que trabalhe na diminuição desse tipo de risco. Olha, vamos atuar junto às equipes de desenvolvimento. Vocês estão olhando para os dados eles são diversos o bastante, os dados eles representam o conjunto dos nossos consumidores, eles representam a população que a gente atende, representam adequadamente. Isso é uma coisa importante. Só que, além disso, é importante entender que essas avaliações sobre discrimina ou não discrimina, é justo ou não, tem viés ou não, são avaliações que precisam ser feitas caso a caso. São avaliações que precisam ser feitas setor por setor, indústria por indústria, porque em cada setor, em cada indústria, a gente tem diferenças importantes. Então, é claro que a gente sabe que, por exemplo, para contratar pessoal, você não pode estabelecer critérios que estabeleçam diferenciações ou que discriminem, né, no sentido de selecionar pessoas por cor da pele ou por gênero. Esses critérios eles são proibidos, mas isso é verdadeiro para toda e qualquer indústria, para todo e qualquer setor? Não, vai ter situações em que pode ser que seja importante você estabelecer diferenciações, inclusive por etnia, inclusive por cor da pele, inclusive por diferença de gênero, por diferença de sexo. Vou dar um exemplo. A gente sabe que existem determinadas doenças que acometem mais mulheres do que homens, e vice-versa. A gente sabe que tem determinadas doenças que são próprias de determinadas etnias e de outras etnias não tanto, né? Então, um sistema de IA que é utilizado, por exemplo, na área da saúde, ele não vai fazer essas distinções, ele não vai fazer essas discriminações, não no sentido pejorativo, mas no sentido de diferenciar entre pessoas. Não, nesse caso específico, um sistema de IA que é utilizado, por exemplo, para identificar um tumor que é próprio de uma determinada etnia, ele tem que fazer essas diferenciações, mas em outros casos não. Então, essa análise, ela também é muito sutil, ela também é muito caso a caso, e nisso também o eticista, ele pode contribuir com esse olhar, com essa experiência de entender coisas que têm a ver com o estudo da teoria da justiça, o estudo das teorias éticas, e conseguir
adequar esse conhecimento aos casos concretos que ele vê. Muito interessante. Esse assunto é realmente instigante e primeiro que a gente está colocando o algoritmo aqui como o grande culpado, né, André? Quando na verdade somos nós, sociedade, indivíduos como um todo. É muito interessante porque você bem colocou, o algoritmo ele vai reproduzir a discriminação social. Se a gente colocar numa busca de internet a palavra CEO, que é o acrônimo, né, que indica o presidente da empresa, o resultado do Google, por exemplo, no buscador, vai ser em fotos, a maioria das fotos e imagens vão ser de homens e brancos, né? As mulheres, negros e negras serão poucos. Discriminação do algoritmo do Google, de forma alguma, né? É a própria sociedade que tem esse desbalanço nos cargos de presidentes de empresas. Então é bacana observar, notar isso, né? Que seria até uma perda de reflexão e de possibilidade de mudança nossa, simplesmente dizer que é o algoritmo que faz isso, somos nós. E empresas sérias, como você mencionou, né? Esse caso ficou muito conhecido, ele foi divulgado num documentário chamado Coded Bias, e a gente vê que essas situações que afetam de fato a reputação, no final acabam por transformar a empresa, né, no Lessons to Learn, quando, como eu disse, a empresa é séria, que é o caso, num exemplo realmente nesse setor. A gente ainda vai ver muito disso no mercado, né? A gente sabe que isso só vai se acumular e a postura, o que cada uma das empresas que estiverem protagonizando essas situações farão diante disso, acho que vai fazer toda a diferença, né? Todo mundo vai estar sujeito a passar por essas situações, mas tudo o que ela tiver feito antes e principalmente como ela vai tratar essa situação vai realmente também contribuir para esse histórico da reputação. E outro ponto que eu também queria destacar é que a gente não pode entender a palavra discriminação como algo ruim por si só. Aliás, o sistema de inteligência artificial, ele é feito, né? A base dele é discriminar para predição, para gerar o conteúdo. Inclusive, a gente pode usar discriminação positiva. O que é isso? Volta, por exemplo, pegando o caso que você mencionou de seleção por IA, que estava tendo uma tendência para homens, porque de fato os dados históricos lá dos inputs, a maioria eram homens. Um sistema ele pode ser programado justamente para discriminar e favorecer gênero feminino, favorecer PCD, porque é uma empresa que tem um desbalanceamento e está buscando. Então, obviamente que ela pode fazer uma discriminação positiva nesse momento. E outros aí, grupos de inclusão que a gente precisa olhar, abrir as portas para a contratação, né? Para usar esse exemplo aqui da IA nesse segmento. André, olha, eu podia ficar aqui muito tempo falando com você, mas a gente tem um limite de horário para os podcasts. A gente pode programar outros encontros, ocasiões para a gente discutir, porque é um tema que está aí pujante, com novidades a cada semana. Temos um horizonte regulatório, PL brasileiro, como é que vai vir esse texto da Europa e tantos outros guias de ética de IA que tem por aí que a gente pode olhar, aprender, comentar e colocar aqui em casos práticos. Muito obrigada por estar aqui conosco e por dividir aqui o teu conhecimento e tua experiência. Juliana, muito obrigado. Foi um prazer participar aqui com você. Estou à disposição. A minha mensagem final é bem na linha disso que você notou, de que essas questões tecnológicas, elas sempre nos colocam questões humanas e exigem esse olhar, então, humano para a gente lidar com elas. Muito obrigado e fico à disposição. Você
Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.